Queridos, eu quero trazer uma palavra para a igreja nesta noite. Aprove ao Senhor, através dos nossos pastores, que eu pudesse estar aqui hoje trazendo uma palavra que o Senhor ministrou primeiro no meu coração e Ele me permitiu compartilhar com a igreja de Cristo. O título desta mensagem é A Igreja de Cristo e o despertar para este tempo. Aleluia! O Senhor quer nos trazer um despertamento para este tempo que estamos vivendo. Quem faz parte da Igreja de Cristo aqui? Aleluia! Somos a Igreja de Cristo. E eu quero dizer para você nesta noite, que se você não tem neste momento o sentimento deste pertencimento, fique atento, porque o Espírito Santo vai falar no teu coração e você vai passar a fazer parte dessa igreja. Você crê? Nós cremos que o Senhor vai trabalhar no teu coração essa noite. Ele quer falar contigo. Quando falamos em despertar, logo vem à nossa mente um contraste com o sono, Quando a gente pensa em despertar, aí a gente já pensa, nossa, precisamos acordar para alguma coisa. E a gente tem ações, em relação a essa questão de despertar. Por exemplo, a gente coloca o relógio despertar para acordar e para o nosso trabalho. Nós colocamos o relógio despertar para nos lembrar de uma coisa que nós temos que fazer durante o dia. Eu lembro de uma colega de trabalho que ela colocava o celular dela despertar para beber água, porque ela esquecia de beber água. Muito interessante. Então, despertar para alguma ação, para alguma situação. Estamos no ano de 2025, temos uma palavra profética para este ano, o ano da ascensão, ou seja, o ano do movimento para cima, não é? Esse é o significado de ascender. Jesus ascendeu aos céus depois que Ele ressuscitou, Depois que Ele ficou aquele tempo ainda de 40 dias com os seus discípulos, Ele ascendeu aos céus. E ascender significa subir, Então, estamos neste ano e estamos aprendendo como igreja, como essa igreja que avança, que cresce, que ascende, precisa caminhar na palavra de Deus. E o Senhor tem nos servido grandes banquetes, todos os domingos aqui. Somos alimentados pela palavra dEle. Ele usa os seus servos para ministrar a palavra dEle aos nossos corações, porque isso faz parte desse ascender, isso faz parte desse crescimento. E aprove ao Senhor que essa noite, novamente, Ele vai trazer uma palavra ao nosso coração para nos despertar. Queridos, como igreja, nós estamos vivendo um tempo de urgência, um tempo que precisamos estar atentos sobre remir o tempo. O que significa remir o tempo? Viver com sabedoria para a glória do Senhor. Significa isto, remir o tempo. E nós precisamos aprender a remir este tempo. Nesse sentido, queridos, a igreja de Jesus precisa estar atenta a este tempo que nós estamos vivendo, Antes de iniciar a reflexão propriamente dita, baseada em 3 tópicos, eu gostaria de deixar 2 endereços para vocês, como o chamamento à Igreja de Jesus para o despertar a uma vida de cuidados, a uma vida de consagração e de preparo para os dias que virão. Nós não vamos falar sobre esses textos, mas eu gostaria de deixar esses 2 endereços para você que gosta de anotar, para você ler na sua casa e estar aprendendo com o Espírito Santo este chamamento, esse despertar para uma vida com Ele. Primeiro endereço, Efésios capítulo 5, de 1 a 33. O segundo, Romanos 13, 11 e 14. Então, é uma lição de casa. Depois eu vou passar mais uma para vocês. Então, queridos, essa igreja, nós, Quem é a igreja de Cristo? Somos nós. Ele nos chamou para ser a sua igreja. Queridos, essa igreja, ela iniciou há 2000 e tantos anos.
Jesus, ele veio preparar essa igreja. E nós vimos com o tempo que a igreja ela foi perseguida em várias vezes, mas eu quero dizer para você que sempre haverá um remanescente. A igreja nunca sucumbiu, a igreja sempre retomou, a igreja é santa, é a igreja de Cristo Jesus, e esta é a igreja santa que Ele está preparando para o encontrar com Ele nas nuvens, para viver uma vida na eternidade com Ele, assim como o pastor falou anteriormente. Então, queridos, eu quero iniciar lendo um texto, mas antes quero já colocar aqui o primeiro tópico. Eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo ele fala em amor. Sempre é em amor. Então não existe nenhuma palavra aqui que é fora desse contexto de amor. Tá bom, queridos? Então o primeiro tópico que eu gostaria de falar com vocês, porque o Senhor Jesus trouxe ao meu coração precisamos sair da nossa bolha e falar de Jesus. Nossa, mas que bolha é essa, Ivone? Nós temos umas bolhas, né? De vez em quando a gente se coloca nelas e nós vemos que ao nosso redor está tudo bem. A nossa família está bem, os nossos filhos estão caminhando na fé, a nossa família está com saúde, os nossos negócios estão tudo bem. E a gente se coloca dentro de uma bolha e esquece de algumas vidas que perecem por falta de conhecimento que Jesus morreu por eles também. Então, este é um tempo de urgência, um tempo que nós precisamos pensar sobre esse tema. E eu gostaria de ler com vocês um texto que encontra-se no livro de Atos, no capítulo 8. Atos capítulo 8, eu vou ler dos versículos 26 ao 39. É um texto longo e eu vou precisar me acelerar, porque tem bastante coisa para falar com vocês. Mas eu preciso ler esse texto nesses versículos. Então vamos lá. O Felipe e o eunuco de Etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Queria que você guardasse isso na sua mente. A minha tradução aqui diz adoração. Tem algumas traduções que falam adoração a Deus. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Oh, maravilha! E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Está falando sobre quem? Jesus! Fala, Jesus, queridos, está falando sobre Jesus. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Olha a necessidade de conhecer Jesus. De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse eunuco, olha a urgência aqui, e disse eunuco:
Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Esse é um texto tão fantástico, queridos. Quando eu leio esse texto, eu vejo um cenário de urgência para a salvação de um homem incrível. Veja, neste contexto aqui, antes destes versículos, e você pode ler na sua casa, os discípulos estavam em Samaria falando do Evangelho de Jesus. Eles estavam ali em grandes multidões falando do amor de Jesus. Porém, do outro lado, em um lugar longe, tinha um homem, que estava com o livro de Isaías em mãos e descobriu um tesouro. Ele descobriu que alguém veio neste mundo para salvar a sua vida, para libertar ele dos pecados, para deixar ele livre. É um tesouro, queridos. Este é um tesouro. E aí? Mas ele não estava entendendo nada disso aqui. Quem é este homem? Como eu posso acessar este homem? Olha que coisa maravilhosa. Segundo os estudiosos, isso ocorreu mais ou menos há 37 anos depois de Cristo. Era um tempo, queridos, que a Bíblia ainda não tinha sido impressa. Eles não tinham acesso ao Novo Testamento. Ele estava lendo o Velho Testamento. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção de você que este homem, ele poderia estar lendo sobre a criação, sobre o dilúvio, sobre Moisés que tirou o povo do Egito, mas ele estava lendo sobre Jesus. Ele estava lendo o livro de Isaías, que segundo alguns historiadores, entendem que o livro de Isaías é o evangelho do Antigo Testamento, porque é o livro do Velho Testamento que anuncia Jesus, que anuncia o Messias. E era este livro que aquele homem estava lendo. Ele achou um tesouro e agora ele precisava descobrir como acessar. Lembre, de novo, ele não tinha uma Bíblia como nós temos hoje. Ou seja, as vivências dos discípulos com Jesus, os milagres, as parábolas, não eram acessadas pelas pessoas. Era só através da mensagem boca a boca que os discípulos, naquele momento, já haviam sido preparados por Jesus para levar adiante a mensagem dele, do próprio Jesus. Então esse eunuco, ele não tinha acesso a mais informações. Ele só sabia que este homem veio e que isso tinha acontecido. Agora ele precisava de alguém para indicar o caminho para este homem. E o Senhor Jesus, e o Senhor Deus usou o Felipe para ir arrebatado até aquele lugar e falar de como ele poderia acessar Jesus. Foi de uma urgência, vocês não percebem no texto? Imagina que ele ficou tão impactado com a mensagem da cruz, com a mensagem do Evangelho, que ele disse: não, é hoje que eu quero. É hoje que eu quero ser batizado. Não, eu não vou esperar para fazer um curso, eu não quero esperar para ir no Rio Jordão. É qualquer riozinho, é qualquer lugar que tenha água, eu quero ser batizado. Por quê? Porque ele encontrou um grande tesouro. Ele encontrou a salvação em Jesus. A mensagem da cruz impactou eles. Queridos, só quem pode falar de Jesus é a igreja de Cristo. Só quem pode falar de Jesus é eu e você, que já experienciamos uma vida com Jesus. Veja, ele precisou que alguém que já tivesse tido a experiência com Jesus falasse para ele deste amor, da mensagem da cruz. E eu pedi para vocês guardar na mente uma parte ali do texto muito importante que me chama a atenção. A Bíblia diz que ele estava indo adorar a quem?
a Deus. Queridos, mas não é suficiente. É a mensagem da cruz que liberta. É só Jesus que liberta. Eventualmente, você já ouviu alguém dizer assim para você: não, mas eu acredito em Deus, eu tenho fé. Eu acredito que Deus fez o mundo, que Ele criou todas as coisas. Paulo diz lá em Romanos que isso é indesculpável aos homens, porque está patente aos olhos de todos que Deus existe, que Ele fez todas as coisas. Porém, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, ela é anunciada por mim e por você. E nós estamos neste tempo, um tempo de urgência, para levar a mensagem da cruz àqueles que não conhecem a verdade. Eu quero não trazer peso para a igreja, né? Eu não quero, não é esse o objetivo da mensagem, mas eu quero perguntar para você: quantas vezes da nossa oração nós lembramos daqueles que estão perdidos? Você já parou para pensar que cada vez que você respira, alguém deixa de respirar? E deixa de respirar sem Jesus? Você já se flagrou pensando: meu Deus, enquanto que eu estou aqui adorando ao Senhor e sabendo que eu vou passar a eternidade com o meu Salvador, alguém está morrendo sem Jesus? E queridos, é para a eternidade. Não tem como. Não existe como, depois de você, depois do ser humano, dar o último suspiro, não existe nada que possa mudar a sua vida para a eternidade. A palavra diz que ao homem cabe viver uma só vez. Então é neste momento, é neste mundo, é nessa geração que nós precisamos dizer para as pessoas que estão ao nosso redor: você conhece Jesus? Você quer ir com Jesus? Ele vai voltar, eu estou indo. Você quer conhecer o amor de Cristo? Queridos, nós temos que ser claros nesse sentido. Nós precisamos disseminar a mensagem da cruz aonde nós estivermos. Falar do amor de Jesus quando você tiver a oportunidade. Quanto tempo da nossa vida diária, das nossas orações, a gente ora pelo pecador perdido, pelos países que o evangelho não entra, pelos países que estão em guerra? Ivone, não quero saber disso. Isso não faz parte do meu dia a dia, isso é muito pesado. Queridos, nós precisamos saber disso. Sabe por quê? Porque isso são sinais dos tempos. E nós precisamos estar alerta, não para medo, mas para nós nos conduzirmos conforme a palavra e nos prepararmos para o dia do Senhor. Então, quanto tempo nós temos orado só para mim, para os meus negócios, para a minha família? E quanto eu tenho me derramado ao Senhor e clamado ao Senhor pelas almas que não conhecem a mensagem da cruz, que não conhecem o poder redentor da cruz, através de Jesus, o nosso Salvador, que se entregou totalmente. E hoje nós celebramos aqui essa entrega, uma entrega sem reservas, uma entrega para nos libertar dos nossos pecados. Ele levou sobre ele. Mas foi só para nós? Não, queridos. Foi para todos que creem. E como vão crer se não sabem? E como vão aceitar a Jesus Cristo se não conhecem a mensagem da cruz? Então, este é um tópico de urgência para nós prestarmos atenção em relação ao tempo que nós estamos vivendo. Continuando aqui, e que já está bem adiantado e eu não posso me perder. Então, queridos, eu queria assim trazer para a igreja, né, o sentido de urgência da gente orar pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelos países onde são remotos, pelos missionários onde o evangelho não chega. Eu queria deixar essa mensagem e você incluir na sua oração alguma dessas partes social aí, para você estar orando em nome de Jesus, para a salvação de vidas para o reino de Deus.
O segundo tópico que eu gostaria de falar aqui nesta noite é: precisamos estar atentos para não perdermos o amor. Ah, queridos, isso é tão importante, é tão lindo. Quando João, o apóstolo do amor, foi enviado para a ilha de Patmos, veja, não tem como a gente ministrar pelo tempo, mas João foi o apóstolo do amor. E neste contexto aqui, ele e as igrejas da Ásia ainda estavam buscando ao Senhor, mas a igreja estava sendo perseguida nesse contexto. Os outros discípulos já haviam sido todos martirizados, e João também era perseguido pelo imperador. A palavra não tem um versículo aqui, mas a tradição cristã fala de que João ele foi perseguido a tal ponto que o imperador tentou matá-lo, porém sem êxito. E aí o imperador mandou ele para onde? Para a ilha de Patmos. E lá João teve as mais lindas revelações de Jesus. E quando você começa a ler ali as cartas, porque Jesus levou João para esta ilha, e ali ele se revelou a João, no sentido de se revelar quando ele voltasse. João já tinha tido contato com Jesus aqui na terra, mas aqui ele estava tendo o contato com Jesus já glorificado. E Jesus mandou ele escrever 7 cartas para as igrejas da Ásia. Ele endereçou essas cartas através de João para essas 7 igrejas da Ásia. Eu gostaria de destacar uma das igrejas, o que Jesus falou. E eu gostaria de ler com vocês em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 1 e 4. Ao anjo da igreja em Éfeso, o anjo aqui é o pastor da igreja, o Senhor fala de anjo, mas é o pastor que está na igreja, é o missionário, é aquele quem ele chamou para cuidar da igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Olha o que Jesus disse para a igreja: eu conheço as tuas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Jesus estava dizendo: olha, vocês estão fazendo um bom trabalho em meu nome. Mas olha o que ele diz. Adiante, no 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Olha que forte, né? Jesus, nessas cartas que ele endereçou para as 7 igrejas, ele deu um diagnóstico de cada igreja. Nesta igreja aqui, ele falou sobre o primeiro amor. E eu acho isso fantástico, maravilhoso. Sabe por quê, queridos? O primeiro amor, ele nos leva a ações para falar de Jesus de uma forma extraordinária. É incrível quando você descobre Jesus. Quando o Senhor Jesus te chamou, eu tenho certeza que você tinha vontade de falar aos 4 cantos o tesouro. Lembra do eunuco? Este tesouro que você descobriu. O primeiro amor nos leva a ter ações incríveis. Eu vou te contar 3 experiências rapidinho e eu tenho certeza que você tem a sua. Queridos, quando eu era criança, e que já faz tempo, né? De criança até a juventude, até a vida adulta no começo ali, a igreja da qual a gente era membro e frequentava, nós fazíamos culto ao ar livre. Era lindo demais. Eu ia com meu pai, de mãozinha dada assim, para a escola dominical. A minha mãe ficava em casa fazendo almoço.
E nós íamos para a escola dominical. Eu ia com meu pai, querido, um grande evangelista, um grande homem de Deus. E aí, voltávamos para casa, almoçávamos, tinha aquele descansinho ali. E daí nós íamos para o culto ar livre, à tarde. Tinha uma orquestra, que depois de muito tempo eu passei a tocar nessa orquestra. Tinha uma orquestra, isso era na casa dos irmãos, queridos, lá nos morros. E nós tocávamos à tarde, tinha um microfone que estava falhando ali do pastor, e aquilo era falado de Jesus para aquele bairro. Cada domingo era num bairro. Era uma coisa impressionante. E eu tenho certeza, queridos, que aqui no nosso meio, tem pessoas que conheceram a Jesus pelas ações do primeiro amor de alguém. Eu creio nisso. E foi lindo demais esse processo. Outra experiência que eu tenho, para contar para vocês, assim, de como que é esse primeiro amor, né? Quando meu filho conheceu Jesus, ele gostava de surfar. Tinha uma prancha enorme que ele colocava em cima do carro e ia para as praias praticar surf. E quando ele conheceu Jesus, quando ele teve a sua vida restaurada por Jesus, eu tinha uma Bíblia. Ela tinha uma capa preta. Ela ficava assim, num bidezinho do lado da cama. Velhinha, velhinha. Queridos, ele pegava aquela prancha de surf, botava de um lado, pegava aquela Bíblia escrita, a Bíblia da mulher, e saía. Não tinha vergonha de nada. Pelos corredores ali do prédio, ia no elevador, eu pensava, nossa, que... Mas ele tinha tanto amor pelas vidas, que ele não estava nem aí para isso. Ele pegava aquela Bíblia. Um dia ele chegou em casa e falou assim para mim, ô mãe, olha, eu sei que daqui um pouquinho a mãe vai me perguntar o que eu quero de Natal. E eu já tenho um presente, eu quero uma Bíblia de estudos. Será que eu esperei até o Natal? No outro dia eu já estava lá na livraria cristã, comprando a Bíblia para ele. Mas o que eu quero dizer para você é como as pessoas se movem no primeiro amor. É disso que Jesus está falando, as primeiras obras. Certo domingo, eu na minha casa e a minha filha não aparecia, ela ia para a igreja sábado, ia para a casa dos irmãos e voltava domingo à noite, depois do culto. E chegou a hora de eu ir para o culto, ela não aparecia, fui para o culto. Peguei o ônibus e fui para o culto. Ali como é que chama, nesses pontos de ônibus grandes, que todos os ônibus estão? No terminal, naquela época, usava o terminal ali. Cheguei no terminal para pegar o ônibus para ir para a igreja da qual, naquele momento, eu estava servindo. E eu vi um tumulto, umas pessoas, uma cadeira de roda, alguém empurrando aquela cadeira de rodas. Quando eu olhei, era a Priscila, minha filha. Quem estava naquela cadeira de rodas? Um travesti. Mãe, oi mãe, estou levando ele para a igreja. E empurrando aquela de rodas. Mas filha, como que tu vai? Não sei, ele quer Jesus, nós estávamos falando de Jesus na praça, e eu vou levar ele para o culto porque ele quer hoje aceitar Jesus. Uma experiência incrível. Nós falamos até sobre isso ontem, eu e ela, o quanto que as primeiras obras, o quanto nós somos movidos para as almas pelo primeiro amor. É disso que Jesus está falando. E é isso que Ele quer de nós. Ações do primeiro amor. Levar, queridos, vida para esse mundo. Só nós, a Igreja de Cristo, tem palavras de vida para este mundo. Só nós temos a paz que eles precisam. Só nós temos a mensagem da cruz para falar para essas pessoas. E para terminar, eu preciso falar do terceiro tópico. Nossa, milhões de coisas para falar e eu nem consegui. Imagina o tempo, né? E o terceiro tópico é, queridos, que tempo é este pela qual precisamos estar despertos? Que tempo é este pela qual nós precisamos estar desperto? E eu gostaria de ler com vocês, para esse entendimento, eu gostaria de levar vocês a uma leitura muito importante.
Eu reconheço que esses textos são longos, mas eu não vou ler ele todo, e que eles precisam ser interpretados. No entanto, queridos, eles são necessários, deixados por Deus como sinais para a sua igreja. Do contrário, não estaria ali. Jesus, no seu evangelho, lá em Mateus, no capítulo 24, ele faz um sermão sobre a segunda vinda dele, e ele nos orienta no versículo 31, no 33 ele diz assim, nós não vamos abrir. Ele diz assim, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Teve um momento onde Jesus falou da volta dele. E aqui ele está advertindo a igreja dele, que somos nós, que começou lá. Ele está advertindo, olha, quando vocês ouvirem e virem essas coisas, o tempo está próximo. Por isso, queridos, voltando ao que eu falei inicialmente, eu gostaria de ler um texto com vocês que encontra-se no livro de Daniel, e este eu vou deixar para a lição de casa para vocês também, porque eu vou ler apenas 2 versículos. Livro de Daniel, no capítulo 2, é importante você ler todo o capítulo, mas eu vou ler para vocês o 43 e o 45. Nesse contexto aqui, eu já vou me adiantar, que Nabucodonosor era o rei daquela época, e ele teve um sonho, e Daniel é quem interpretava os sonhos do rei. E ele teve esse sonho, e ninguém conseguia interpretar. E Daniel, ele se colocou à disposição para interpretar esse sonho, porque Deus usou ele para interpretar. E ele falou assim ao rei, no livro de Daniel, no capítulo 2, versículos 43 ao 45. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro se não mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. 45. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Este é um sonho que Nabucodonosor teve lá naquele reinado e que diz para nós hoje, em que tempo nós estamos. Queridos, quando Daniel fala que da mão, da pedra sem mão que vai esmiuçar o ouro, a prata, o ferro, ou seja, a estátua, é o reino de Deus. É o reino de Deus chegando. E eu quero chamar a atenção da igreja nesse sentido. Que tempo é este que nós estamos vivendo? Se você olhar para o cenário mundial, nós vemos governos que os governos não têm ligação nenhuma. Lembre que o barro e o ferro não se misturam. Os governos não têm ligação, estão divididos politicamente e economicamente. Logo, podemos pensar em quê? Nos pés da estátua, nos artelhos. O que significa artelhos? Ossos. Não há ligação. Daniel estava interpretando esta estátua como os reinos. E ele fala que o ferro e o barro não se misturam. Quando você olha para esse cenário mundial, quando você vê o que nós estamos presenciando, e nós precisamos saber disso, é isso que nós vemos.
o barro e o ferro não se misturam. Estamos chegando num tempo, queridos, que está se aproximando deste grande dia. É claro que nós não sabemos. A palavra de Deus diz que só o Pai sabe. Mas a igreja, ela precisa estar alerta, desperta e esperando este dia. Falar do amor de Cristo. Se mover pelo primeiro amor e estar atento aos acontecimentos. E a gente não fala isso para medo, para atemorizar, para nós nos escondermos. Pelo contrário, é para nós levarmos a mensagem de paz a este mundo. Eu fico pensando, de que forma que nós vamos agir quando uma pessoa está em grande situação de angústia, de desespero, como que é o nosso comportamento? Bem rapidinho, esses tempos aí, uns 3 meses atrás, eu estava me preparando para viagens, e aí começou a cair avião de tudo que é lado, né? Não sei se vocês lembram disso. Era avião pequeno, era avião grande. Eu pensei, Jesus, mas o que é isso? E eu? Vou. Mas ocorreu algo em mim muito interessante. Eu pensei assim, ó. Gente, se eu estou numa aeronave dessa, e acontecer isso, qual que vai ser o meu papel como igreja de Cristo naquele lugar? Dizem que o protocolo é, quando não tem mais jeito, o piloto vai na porta e diz, bom fim. Já pensou? Se ele dizer isso, bom fim, e eu, a igreja de Cristo representada naquele lugar, me descabelar, me desesperar. Não, queridos, eu pensei, gente, eu tenho que ter uma oração de confissão na minha bolsa. Você entende? Você tem que se levantar naquele lugar e dizer, ei, vamos para a eternidade comigo? Você crê que Jesus salva? Vamos agora com Jesus, é isso. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Essa é a nossa tarefa. E ela é intransferível. Eu só, para finalizar, quero ler 2 versículos que encontra-se no livro de Marcos, capítulo 13, 28 e 29. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Ele está fazendo uma analogia sobre a volta dele. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Aplaudam ao Senhor. Aleluia. Vocês reconhecem que essa é a palavra de Deus para a sua vida? Amém?